Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live de uma série de lives que a gente vai fazer agora sobre saúde mental dos serviços familiares. Meu nome é Ivan Tramontina, eu sou gerente dos serviços familiares. Eu estou aqui comigo com a Ellen, que é especialista dos serviços familiares, que vai me ajudar na condução da conversa de hoje. Tudo bem, Ellen? Tudo ótimo. Que bom. Obrigado por você estar aqui com a gente. Tô animada. Tudo bem. Esse é um evento nacional dos serviços familiares, que é uma divisão do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Aqueles que querem conhecer mais sobre nossa organização, por favor, pega seu celular e posiciona ele na frente aí no QR Code. E aí você vai poder conhecer mais sobre a igreja e sobre os serviços familiares e também bem-estar e autossuficiência. Nós estamos transmitindo esse evento no YouTube da Autossuficiência Brasil. Então, se alguém ainda não seguiu as redes sociais da Autossuficiência, não perca tempo. Vai lá, curte, compartilha, segue e indica para os seus amigos, dá um ok lá, dá um joinha, um coraçãozinho e segue, não perca. E assim, eu posso garantir para você, para todos que estão assistindo, entrando lá, você vai encontrar um mundo de informações sobre educação, sobre emprego, sobre saúde mental, sobre serviços humanitários. Então, sim, é fantástico. Não perca essa oportunidade. Se você não segue ainda, comece a seguir já. A gente também quer a sua participação no evento de hoje. Então, no chat, você vai poder mandar suas perguntas. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o assunto de hoje. Manda suas perguntas e também perceba que vai ter de vez em quando um link sobre uma pesquisa de satisfação. Então também clica lá e manda sua opinião, suas observações, que a gente quer saber sua opinião sobre o evento de hoje. Existe também o site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br, onde você vai encontrar todas as informações que eu falei que tem nas redes sociais, ali tem também. E eu quero falar sobre nossa programação de hoje. Na verdade, da semana, né? Tá imperdível, é uma coisa muito boa e a gente tem planejado com muito carinho para vocês. Então, hoje nós vamos fazer uma apresentação, aqui uma conversa sobre um assunto que é muito importante, que é estresse e burnout. Nós vamos falar hoje sobre isso. Agora às 7 horas. Às 8h30, a gente vai ter também um outro evento. Quem vai conduzir a conversa das 8h30 vai ser também, ela é especialista dos serviços familiares, é a Liliane Moreira, e ela vai falar um assunto muito importante, muito delicado também, mas a gente precisa falar sobre isso, que é sobre suicídio. E aí, nessa semana ainda, na quinta-feira, a gente vai ter outros 2 eventos, também 7 horas e o outro às 8h30. O das 7 horas, na quinta-feira, a Ellen Delgado, que ela vai estar conduzindo, vão falar sobre crianças e adolescentes atípicos. E depois, às 8h30, o Gessé Duarte, ele vai também trazer um assunto muito importante, que é a questão relacionada a jogos e comportamentos indesejados que acabam atrapalhando nossa funcionalidade, o nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos começar apresentando um pouquinho o nosso convidado, o Thiago, né? Então, Thiago, o Thiago, ele é psicólogo, ele é especialista na área teórica psicanalítica, ele tem 19 anos de atuação clínica, né, com adultos e crianças e adolescentes, tanto no Brasil quanto no exterior, né, Thiago? Sim. E ele é pesquisador do Núcleo de Pesquisa contra a Violência e a Conquista da Cidadania, e é proprietário e palestrante da Bear in Mind. Falei certo, Thiago? E o nome é Saúde Mental Corporativa, e ele também é autor de diversos artigos científicos e coautor do livro Borderline, Desvendando a Arte de Bordar a Vida. Gostei desse tema, muito legal, né? Ele também é casado com a Desirê, e ele é pai de 4 meninas lindas que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. É a Maria Júlia, a Manuela, a Sofia e a Isabela. O Thiago, ele também é membro da igreja e ele é da ala em Indaiatuba, da estaca em Itu.
E ele serve como líder de música, professor dos valorosos e líder de atividades, todos chamados na primária. Pois é. Que organização Tá junto com a maravilhosa, família, né? com as meninas, né? Acompanhando o crescimento também no domingo. É isso aí. Que delícia, né? Que maravilha. Muito obrigada, Tiago, por aceitar o nosso Eu que convite agradeço. e estar aqui conosco hoje e falando sobre esse tema que ele tem sido, assim, de grande importância e as pessoas têm comentado bastante sobre isso. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui para falar sobre estresse, burnout. Que bom. Vamos ter uma conversa boa. Que bom. Começa falando para nós, então, Tiago, por favor, o que é esse estresse, burnout? Estresse a gente ouve falar muito. Sim. Burnout menos, mas tem ficado mais comum, né? Então, Sim. o que você tem para falar para nós hoje, assim, um geral sobre isso? Vamos começar falando um pouco sobre estresse, né? Porque estresse, como no senso comum a gente conhece, é aquele comportamento irritadiço, impaciente, impulsivo. E, na verdade, o estresse está relacionado a muitos outros sintomas. Ele não está relacionado só a esses comportamentos que estão manifestados. E ele é um pouco mais abrangente do que só uma irritação, do que só um comportamento imediatista. O estresse ele é funcional, né? Então ele tem uma função para o nosso corpo e para a nossa mente e o nosso comportamento. Então quando a gente fala que ele é funcional, significa que ele não é uma questão puramente psicológica. A gente fala que o estresse ele é biológico, porque ele é uma resposta do nosso corpo a uma situação que se apresenta como ameaçadora. Então toda vez que eu estiver diante de uma situação desafiadora, uma situação que eu me sinta ali sem saber a resposta porque é nova, eu ainda não vivenciei, eu não conheço. Então, pandemia, por exemplo, foi um bom exemplo que, né, vivenciamos estresse aí com altas cargas. Por quê? Porque o corpo ele se manifesta de uma forma que vai nos deixar atento, que vai nos deixar responsivos, né? Então, se a gente for falar questões químicas do corpo, é uma carga grande de adrenalina, de cortisol que a gente vai produzindo, e esses hormônios vão fazer o quê? Vão fazer com que a gente fique em alerta, né? Para a gente se preparar melhor para a situação que a gente ainda não vivenciou. Então, isso é o estresse. Uhum. E no dia a dia ele se manifesta de muitas formas. Então, eu posso ter estresse no meu ambiente de trabalho, eu posso ter estresse dentro do meu ambiente educacional, familiar, social, com os meus amigos. E a gente não fala sobre ter ou não ter estresse, a gente fala sobre maneiras de gerenciar o estresse, né? Porque estresse faz parte da vida, todos nós vamos vivenciar estresse, como todos nós vamos ter ansiedade, em algum momento a gente vai ficar triste, a gente vai deprimir também, todos os sentimentos fazem parte da nossa vida, né? E quando a gente fala do burnout, ele tem uma carga um pouco mais intensa do que o estresse, porque o burnout ele é um estresse não gerenciado. Então, quando eu não consigo gerenciar o meu estresse, quando eu não consigo lidar com as situações de adversidade da vida, quando eu não consigo manejar esse sentimento quando se apresenta, ele desenvolve o burnout. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Mas além dos prejuízos que o estresse traz, ele também traz perda de capacidades. Então, ele é um nível um pouco mais agudo de estresse, né? E a gente tem uma série de práticas que a gente pode adotar, né, para evitar chegar num burnout. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje aqui. Que legal. Muito bom. Muito legal. E aí você estava falando, assim, sobre essa questão do gerenciamento. Então, para entender por que algumas pessoas, elas desenvolvem esse estresse e outras não. Então, todo mundo desenvolve estresse. Tem uma estatística da Organização Mundial de Saúde que diz que 90% da população mundial sofre de estresse. Então, quando a gente fala de 90%. 90%? Ou seja, é todo mundo, né? É, todo mundo. E quando a gente olha para o ranking de transtornos mentais no mundo, naqueles principais que são depressão, ansiedade e estresse, o Brasil ele é o 5º mais depressivo, Nossa. o 2º mais estressado e o 1º mais ansioso. Né? Então, nós estamos aqui no top 5 do ranking de transtornos mentais em âmbito mundial. Ou seja, é uma coisa que está presente na nossa vida. Não existe isso de não desenvolver estresse, Ellen. Todo mundo vai ter estresse. A questão é como que a gente gerencia, maneja ele no dia a dia, né? Porque o estresse ele pode ser muito positivo também. Então, o estresse ele movimenta a gente para produzir, para ser criativo, para fazer as coisas. Ele traz movimento, acho que é a palavra, né? E nem sempre ele é uma questão negativa. Ele vai ser negativo quando ele começa a prejudicar os relacionamentos, quando ele começa a trazer alterações físicas e emocionais. Então, tem diversos sintomas associados a ele. Quando ele vai me trazer limitações,
quando ele vai prejudicar o meu trabalho, o meu relacionamento familiar. Então, aí significa que esse estresse não está sendo gerenciado. E é nesse momento que a gente precisa olhar com mais atenção. Eu gosto de dizer que tem uma diferença entre transtorno e sentimento, né? Estresse como sentimento, todos nós vamos ter, natural da vida. Mas estresse como transtorno tem alguns fatores que vão determinar. Eu gosto de dizer que são 3 fatores principais, né? Um deles é a combinação de sintomas. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho estresse só porque eu sou irritado. Irritação é ocasional, pontual. Às vezes eu vou ficar irritado em uma situação que me pede essa reação. Agora, se eu estou irritado, se eu estou com um problema de sono, se meu padrão alimentar mudou, se eu estou sentindo minha respiração mais ofegante, se eu tenho problemas dermatológicos, intestinais, se meus relacionamentos estão começando a ser prejudicados porque estão sempre muito contundentes. Então tem uma combinação de sintomas acontecendo. Esse é um sinal. Qualquer sintoma de estresse e de qualquer outro transtorno mental isolado não diz nada. Só diz que é um sentimento natural da vida. Mas se eu tenho a combinação, ele é um fator de atenção. O segundo fator é a frequência. Com que frequência que eu fico irritado? Com que frequência que eu fico estressado, nervoso, ou que eu tenho algum sintoma físico que está associado ao estresse? E o terceiro é prevalência. Então, quando ele aparece, ele dura muito tempo. Ou esse é um sentimento que se dissipa, que ele vai depois, né? Então eu sinto, mas logo ele vai embora. Então se eu tenho combinação de sintomas, se eu tenho frequência e prevalência, então eu consigo diferenciar. Talvez não seja só um estresse como um sentimento. Talvez aqui a gente já esteja falando de um estresse como um transtorno. E aí ele vai ter um tratamento totalmente diferente do que a gente lida com o estresse ocasional da vida, né? O que eu acho muito bom dessas conversas é isso, né? Porque muitas vezes uma pessoa já está experimentando o que é um transtorno e ela só está pensando, eu tô muito irritado, eu sou muito irritado, e às vezes já desenvolveu. Então acho que para quem está em casa assistindo, vale muito a pena observar se talvez ela não consegue se olhar, perguntar para quem está do lado, né? Olha, da minha irritabilidade que eu tenho, você também tem, todo mundo, em que nível que eu estou, né? E vale a pena a pessoa até voltar a assistir de novo para prestar atenção nessa... Agora uma pergunta que eu também tenho, Thiago, é o seguinte... mesmo que você já falou ali que tem, mas, por exemplo, para o burnout, tem um caminho, por exemplo, a irritação, depois começa a ficar mais frequente, fica o estresse, depois transtorno, burnout. Como é que funciona para uma pessoa esse caminho para o burnout? Existe isso? Existe sim. E o burnout, ele nasce de uma grande exigência que a gente coloca, uma carga atencional muito grande para alguma atividade que a gente se propõe a fazer. Então, imagina que, como seres humanos, todos nós temos necessidades, né? A gente diz até que a gente parte das necessidades básicas para aquelas que são mais aprimoradas, né? Então, todos nós precisamos comer, beber, respirar, são nossas necessidades básicas, que estão ali na base de necessidades. Mas a gente também precisa se relacionar, a gente também precisa desenvolver autoestima e a gente precisa se realizar pessoalmente. Realização que está no topo das nossas necessidades, ou seja, não é a primeira nem a mais básica. O que acontece muitas vezes é que a gente vai para lá, né? Então, eu quero realização em detrimento a todas as demais. Então eu deixo de dar atenção para os meus relacionamentos, eu deixo de dar atenção para a minha saúde física, eu deixo de dar atenção para a minha saúde emocional, eu não dou atenção para a minha segurança psicológica, e aí com isso, buscando a realização, eu adoeço. E aí quando a gente traz esse contexto para o burnout, vamos imaginar aqui, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, né? A pessoa ela quer se realizar profissionalmente, ela quer ter oportunidades, quer crescer. E aí começa dessa ambição, começa desse desejo. Só que quando ele não é... Que é bom, né? É bom ter o desejo de crescer, de realizar mais, fazer mais, ganhar mais. E até aí tá tudo bem, né? Quando começa a ser um problema, quando esse desejo, ele faz com que você assuma responsabilidades, além da sua capacidade de execução. Então eu falo assim, eu quero tanto que eu vou fazer hora extra todos os dias. E a minha hora extra começa a ser uma jornada regular. E aí, de repente, eu começo a não ter tempo para me exercitar ou para cuidar de mim ou da minha saúde, porque eu estou o tempo todo voltado para minhas demandas profissionais. E eu também não me relaciono mais, eu não converso com as pessoas, eu não saio, no final de semana eu também estou trabalhando. Então, eu vou trazendo para mim uma série de responsabilidades com o objetivo de me realizar, né, nesse caso aqui profissionalmente, e eu não vou prestando atenção que eu estou deixando de lado todas as outras coisas que são muito importantes, que trazem equilíbrio para a vida. E aí que eu adoeço do burnout, porque o burnout vai trazer para mim uma carga de estresse,
muito alta, não gerenciada, associada a perfeccionismo também. Então eu vou ter que fazer muita coisa e fazer tudo muito bem feito. E às vezes eu não dou conta de toda a responsabilidade que eu estou assumindo. Então é uma pressão que eu recebo porque eu me comprometi e é uma pressão que eu me faço porque agora eu tenho que dar conta de responder a expectativa desse outro, né? Então, isso acaba gerando uma carga emocional muito pesada e aí isso leva ao adoecimento. O pessoal faz muita comparação, né, da pressão muito grande, igual a panela de pressão, né? E a panela de pressão tem aquela válvula que tem um escape, né? E se tiver entupido alguma coisa assim, é perigosíssimo, explode, né? Então, eu acho que talvez o trabalho que toma bastante tempo na nossa vida é essa panela, mas a gente tem que ter os escapes, né? Que nem você falou, né? Muitas horas do dia a gente gasta no trabalho, ou voltado para o trabalho, mas você precisa ter aquele escape, o exercício, o relacionamento em casa, o chamado na igreja, tudo isso acaba sendo escape. Se a pessoa ficar só direcionada no trabalho, tem esse perigo, Tem né? esse perigo. E aí ela não se dá conta do estágio que ela está de adoecimento mental. E aí é um estresse enquanto transtorno, já é um burnout, porque ele não está gerenciado. Uma coisa que eu acho interessante também, Ellen e Tiago, talvez a pessoa não sabe quando é que ela não está indo, né? A gente falou dessa questão de perguntar para quem convive, mas até a própria igreja tem alguns programas. Tem um deles, que é o Cura por Meio de Salvador, que é um antigo programa de recuperação de dependência. Na verdade, ele ainda tem o nome Programa de Recuperação de Dependência. E as pessoas pensam assim, não, é só para vício, é só para quem tem problema de drogas ou álcool, alguma coisa assim. Mas esse programa ele é fantástico porque ele traz assim 12 passos de como a gente pode mudar nosso comportamento, porque às vezes é um comportamento indesejado. E às vezes a pessoa entrou nessa daí que você falou, só trabalho, e ela nem consegue mudar. E fazendo o curso, né? Então, até queria fazer a propaganda aqui já do Cura por Meio de Salvador, que a pessoa ela pode, inclusive, mudar hábitos. E é muito, muito rico isso, né? E também é o segredo para a gente lidar com burnout, quando a gente fala de como a gente trata, né? Além de psicoterapia, a gente tem que mudar o estilo de vida e trazer um equilíbrio entre todas as áreas que também são importantes, né? Que não só o trabalho. Você trouxe uma coisa bem interessante, assim, essa questão do equilíbrio, e você falou um pouco sobre o perfeccionismo, né? E aí, chega nesse momento, assim, qual a melhor maneira, assim, da gente tentar encontrar esse equilíbrio entre o perfeccionismo e o não ser relaxado? Porque eu estou pensando, bom, eu preciso ser melhor, né? Mas aí, bom, eu preciso daquilo ali, como é que eu não vou ser perfeccionista? E, enfim, ou eu vou ser relaxado? Como é que eu vou encontrar o equilíbrio, ficar certinho? Você sabe que essa pergunta é interessante porque ela traz em si a ideia de um caminho de burnout, que é o próprio perfeccionismo, né? A gente tem uma ideia, quando desenvolve esse hábito do perfeccionismo, de que se eu não entrego aquilo que é perfeito, aquilo que é muito bom, eu estou no outro extremo, não sobra nada em mim digno de admiração, de respeito, de valor, né? Então, ou eu faço perfeito, e o perfeito para mim é um patamar muito alto, muitas vezes inatingível na maioria deles, ou nada serve, né? Então, é aquilo que você falou. Ou extremos, né? Ou eu estou no perfeito, exatamente, Ivan. Ou eu estou num extremo de perfeito, ou estou no extremo de relaxo. A vida não é desse jeito, né? Então, antes do ótimo, tem o melhor, tem o bom, e tem uma série de caminhos que são intermediários aí. Então, a gente não precisa buscar o perfeccionismo, entender que as coisas não funcionam desse jeito, porque a gente nunca vai ter condições de atingir esses patamares tão altos. Eu gosto de dizer que perfeccionismo está muito associado a baixa autoestima. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. Porque a pessoa ela tem tão baixa estima que ela acha que se não entregar o perfeito, não sobra nada nela que o outro vai admirar. Não serve, o que eu estou entregado não é bom, não presta. Né? Então isso é uma baixa autoestima. Então a gente tem que fugir do perfeccionismo. Existe sempre um meio do caminho que para mim pode ser bom, para o outro já está ótimo. Né? A gente precisa ouvir também do outro aquilo que é esperado, para ter um termômetro também. Será que eu estou exigindo demais? E claro, a gente não vai para o outro extremo. Né? Se eu tenho uma tendência a perfeccionismo, com certeza eu não vou ser relaxado de não fazer nada com aquilo que foi proposto. Então a gente tem que buscar um meio do caminho. Né? A primeira coisa é entender que é impossível a gente atingir esses padrões tão altos do perfeccionismo. E se a gente entende que existe esse padrão, que ele é uma ilusão, que ele é inatingível, eu vou ser um pouco mais condescendente comigo mesmo. Eu vou respeitar os prazos que eu estabeleci, eu vou respeitar o limite que eu tenho do meu tempo de trabalho, e eu vou pedir feedback. Será que o que eu estou entregando já está bom? O que eu posso melhorar daqui?
E aí, de repente, o olhar do outro para aquilo que eu estou entregando pode ser muito mais generoso do que aquele que eu estou colocando, né? Então, eu não preciso fazer o perfeito, mas com certeza eu não vou para outro extremo também. E uma coisa aqui que eu associei também, às vezes nessa busca de fazer perfeito, a pessoa cria rituais e ela começa a seguir aqueles rituais. E às vezes aqueles rituais são tão importantes, às vezes até mais importante que a tarefa, que a pessoa começa a entrar, tem um transtorno que é o obsessivo compulsivo de ter que ser daquele jeito, daquela hora, naquela quantidade, se não for daquele jeito. Então, assim, é um cuidado que cada pessoa, né, Thiago, pelo que eu estou entendendo, tem que tomar para ver se ela não está ficando muito obcecada com aquela coisa, com aquela exigência, aquele padrão, e a gente tem que saber equilibrar muito bem isso. É muita questão minha, pessoal, Sim. né? Esse é um bom termômetro, Ivan, que você colocou, né? Quando a gente coloca perfeccionismo demais, o perfeccionismo ele está dentro do transtorno obsessivo-compulsivo, a gente vai observar que a gente está ritualizando demais as coisas, está tornando elas muito engessadas, rígidas, burocráticas, difíceis de executar, inflexíveis. E a gente consegue perceber, será que eu estou criando uma mania aqui, uma repetição, um padrão que está me atrapalhando de entregar o meu resultado final? Porque eu fico tão preso no processo que eu não consigo concluir, ou eu acho que nunca está bom. E a consequência disso é sentimento de culpa, frustração, achar que não está fazendo nada bom o bastante. Então, esses sinais são muito importantes da gente perceber, até para não desenvolver outros tipos de transtorno associados, né? Eu estava pensando aqui, né, e conversando com algumas pessoas que vêm perguntar para mim, eu falo assim, olha, tenta, às vezes, quebrar um padrão que você criou para ver se você consegue lidar com aquilo, se você não está viciada no seu padrão. Tenta fazer de uma forma diferente, vê se você consegue. E a pessoa, não sei. Mas então, tenta, porque só esse não sei já é é um sinal. Tiago, uma pergunta assim, você, como é que você faz? Que você falou, tem 4 filhos, você tem o casamento, a esposa, você tem o seu trabalho, você tem suas demandas, você é chamados, não só, né, na igreja. Como é que você faz para você não ficar estressado e não ter esse estresse que prejudica? Porque a gente já viu que tem um estresse que é bom. Como é que você faz isso? Bom, eu fico estressado, né? Óbvio que eu fico estressado. Impossível, né? Mas não estressado num nível de um transtorno mental, né? Eu fico estressado como uma situação pontual de um dia que eu estou um pouco mais atarefado, que eu tenho mais demandas para responder. Mas sempre que possível eu busco fazer algumas coisas que tragam um pouco mais de equilíbrio para isso. Então eu tenho a sorte de trabalhar 100% do tempo em casa, com exceção de quando eu estou fazendo uma palestra externa, alguma coisa assim. Então, eu tenho os intervalos, às vezes eu subo e vou dar um abraço em uma das minhas filhas, eu vou lá bater um papo rapidinho, eu volto, eu faço algumas pausas, né, entre um atendimento e outro. Isso é importante para você respirar, se reorganizar. Procuro sair, fazer coisas ao ar livre sempre que possível. Então, isso também ajuda a trazer descompressão. Frequento a igreja aos domingos, participo nos meus chamados, isso também tira um pouco do foco do dia a dia e me coloca num outro lugar, que ao mesmo tempo que me ajuda a cultuar a minha espiritualidade, também me ajuda a estar a serviço do outro. Então isso alivia o estresse também. Então existem mecanismos para a gente trabalhar, gerenciar esse estresse. Uma coisa que eu acho que é importante, e eu aplico isso para mim, mas eu acho que vale para todo mundo, acho que uma das coisas que traz muito estresse é quando a gente personifica demais as coisas que acontecem e atribui muita responsabilidade a nós mesmos, né? E acaba até gerando uma mania de perseguição às vezes. Então eu fico estressado com você, Ellen, porque eu acho que você não gosta de mim. Eu fico estressado com o Ivan porque na minha cabeça ele não gosta da minha roupa. Ou porque alguém falou alguma coisa e eu acho que fez para me provocar. E aí eu vou acumulando toda essa paranoia, esse estresse, porque eu estou interpretando e trazendo para mim um protagonismo de coisas que não são minhas. Então, acho que isso é uma coisa muito importante da gente sempre cultuar, né? Ser desimportante para os outros. Nem tudo é sobre mim. Eu não tenho... A gente olha sempre essa coisa egóica como sendo uma coisa pro lado positivo. Eu quero mostrar meus lados bons, eu me exibo. Mas a gente também é egóico quando a gente atrai para nós protagonismo de perseguição, de paranoia, de achar que os outros não gostam da gente. E isso aumenta muito o nosso estresse, isso aumenta muito a nossa carga atencional. Então a gente tem que olhar para as relações, né? Eu falei aqui de igreja, amigos, família,
Falar, bom, de repente isso não é sobre mim, então eu não vou me estressar, eu não vou pegar isso como uma carga tensional e deixar isso crescer dentro de mim. E aí a gente vai melhorando as nossas relações, a gente vai fazendo outras atividades que não só aquelas de rotina, a gente vai fazendo pausas, a gente vai percebendo o corpo como está se manifestando, e os sinais de alerta vão fazendo com que a gente tome cuidado com algumas coisas, e aí a gente vai equilibrando e não estressando, né? No Legal. nível patológico. Eu lembrei também de um outro curso, né? Como fazer, né, para lidar com essas demandas, né? Até com estresse, para ele não se tornar aquela coisa gigantesca. Eu lembrei do Resiliência Emocional, Encontrar Forças no Senhor, né? Que também é um outro programa, outro curso, grupo que a igreja tem, que a pessoa ali aprende a lidar com as dificuldades e ser resiliente. E essa é uma necessidade que a gente tem também, né, Thiago? De aprender mesmo com os problemas, como lidar com tudo isso e como conseguir e seguir, né, para não piorar a situação emocional, né? Inclusive, no curso de resiliência, tem um tópico que fala sobre padrões de pensamento. E é exatamente o que a gente está conversando aqui, né? Como às vezes o nosso padrão de pensamento influencia nossas ações por uma coisa negativa, por uma interpretação, uma autossabotagem, né? E que, né, no tema da nossa conversa aqui, vai ocasionar, sim, estresse e burnout também. É verdade. Tiago, o que uma pessoa ela deve fazer quando ela começa a apresentar alguns sintomas de burnout? Tá. Primeiro, ela precisa perceber quando isso está acontecendo, né? E aí eu vou diferenciar o burnout do estresse de um cansaço habitual, né? Tá. Então, quando a gente está cansado, a gente fica cansado por uma atividade que foi exaustiva. Eu subi uma montanha, cansei. Eu limpei a casa no final de semana, cansei. Eu estudei demais, cansei. Cansaço eu resolvo com descanso. Então, eu tenho uma boa noite de sono, passo um bom final de semana, segunda-feira eu estou pronto para outra, começa de novo, né? Cargas renovadas, Exatamente, né? passou. Quando eu não consigo descansar, é o que a gente chama de exaustão. Então, eu também faço atividades que são, de alguma forma, uma carga para mim, mais pesada. Eu tenho muita responsabilidade, ou eu faço algo que me exige demais. E aí eu tenho uma noite de sono boa, eu tenho um bom final de semana, eu até tiro férias, mas eu volto, eu continuo cansado. Eu acordo e eu ainda não estou bem. Isso já não é cansaço, porque não se resolve com descanso, isso é exaustão. E a exaustão está associada ao estresse. Eu fico estressado quando eu estou exausto, quando não tenho a minha capacidade de me regenerar. Quando o meu sono, por exemplo, não é suficiente para fazer minha higiene mental, o meu descanso, a minha neuroplasticidade, né, fortalecer aquilo que eu adquiri durante o dia. Então eu acordo, eu estou cansado, eu acordo, eu estou indisposto. E a exaustão leva ao burnout, né? Então, qual que é o sinal do burnout? Eu já não descanso, eu estou exausto, mesmo tendo atividades prazerosas, mesmo tentando equilibrar mais a minha vida, isso já está acontecendo, e eu começo a perder capacidades. Então, o burnout, ele traz esse caráter diferencial. Eu começo a esquecer das coisas, eu tenho perdas cognitivas, eu não consigo mais executar as atividades que eu fazia com a mesma propriedade, com a mesma facilidade. Então, o sinal de perda de capacidades está associado diretamente ao burnout, que é o estágio posterior ao estresse. Então, se eu percebo que eu estou no burnout, né, por conta de toda essa característica, o que eu tenho que fazer? Eu preciso procurar ajuda psicológica, porque o burnout a gente não trata com descanso, não trata com férias, não trata com uma conversa com um amigo, né? Nem com um líder espiritual somente. A gente tem que trabalhar isso. Pode ajudar, né? Com certeza vai ajudar. Por isso que eu falei não somente, né? Porque você precisa de ajuda profissional. E além de ajuda profissional, muitas vezes você vai precisar de intervenção medicamentosa também. Então, em alguns casos, a gente vai utilizar de ansiolíticos, antidepressivos para tratar o burnout também, trazendo estabilização química para o corpo. E fora o tratamento profissional, que é o psicológico, com terapia e com psiquiatria em alguns casos, a gente vai ter que mudar o estilo de vida, né? Porque na exaustão e no estresse, se eu fizer algumas adaptações, eu já consigo evitar o burnout. Mas quando eu estou no burnout, eu sou obrigado a mudar o meu estilo de vida. Então, aqui eu tenho que diminuir minha carga atencional e de tempo que eu dedico para trabalho. Eu tenho que equilibrar melhor minha vida entre as áreas que são importantes. Então, tenho que dedicar tempo para minha espiritualidade, tenho que dedicar tempo para o meu lazer, para minha família, para os meus relacionamentos, para as minhas realizações. E aí eu vou tentando tirar o foco da minha atividade, do meu estresse, da minha atenção, daquilo que me adoeceu, e eu vou distribuindo a minha vida de uma forma um pouco mais equilibrada.
Essa questão até do equilíbrio, acho que é uma coisa legal pra gente falar, né? Quando a gente fala de equilíbrio, parece muito romântico, porque você fala assim, ninguém consegue, né? A gente vê aqueles reels de Instagram da pessoa que acorda 5 horas da manhã, lava o rosto com gelo e come saudável e vai, né? Corre, né? Uma vez eu vi um vídeo que a pessoa falava assim, olha, eu acordei 5 horas da manhã, me alimentei saudável, dei comida pro meu cachorro, brinquei com os meus filhos, fui trabalhar, fui pra academia, colocou 5 coisas. E aí vocês me perguntam, como que eu fiz tudo isso? A resposta é, eu fiz tudo mal feito. Aí dá, né? Aí dá. Então, a gente não consegue dar atenção a tudo ao mesmo tempo. Mas sabe aquele número dos pratinhos equilibrados no palito ali, né? Que a gente vê no circo? A gente tem a sensação que os pratinhos estão todos rodando na mesma velocidade, mas eles não estão. A pessoa que está equilibrando, ela está vendo qual que precisa de mais atenção em determinado momento. E aí ela dá um pouco mais de tração, né? E aí ela mantém equilibrado e depois ela vai para o outro. Então esse é o equilíbrio que a gente busca na vida. Nem sempre a gente vai conseguir dar a mesma atenção para todas as áreas da vida. Eu posso estar indo muito bem com leitura de escrituras, mas eu não estou indo tão bem com jejum. Eu vou ter que dar uma atenção um pouco maior ali. Eu posso estar indo muito bem com o trabalho, mas de repente nos meus relacionamentos eu preciso um pouco de atenção. A gente sempre vai ter alguma coisa que vai estar rodando um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rápido. Mas o segredo do equilíbrio é, eu vou percebendo qual que é a área que está mais fraca, mais defasada, e ali eu vou dar um pouco mais de atenção. Mais de atenção, né? E aí eu mantenho tudo acontecendo. E tem épocas da vida que tem alguns pratos que vão ser mais prioritários, né? Então, por exemplo, uma mãe que acabou de ter um filho, a prioridade dela é o filho, não adianta ela querer, puxa, mas eu não estou me desenvolvendo, eu não estou estudando, talvez aquela não é o momento para estudar. Um rapaz que voltou de missão também, eu fico pensando nisso, né? Às vezes ele se compara, puxa, na época da missão, eu estava muito espiritual, eu falava muito sobre o evangelho e agora eu estou aqui tendo que trabalhar, estudar. Mas esse é um momento da vida que você precisa, lógico, não pode deixar o pratinho lá de estudar as escrituras cair. E às vezes o que ele fazia por horas no dia a dia dele, agora vão ser alguns minutos talvez, né? E aí também vem uma outra pergunta, Tiago, de como é que esse estresse, ansiedade, o burnout, se não cuidados, podem nos atrapalhar em nossos deveres como membros da igreja? Quando a gente pensa nos nossos deveres como membros da igreja, a gente tem que lembrar que é um trabalho que a gente faz voluntário, faz por amor, faz pelo ato de servir as outras pessoas. Então a gente também parte da premissa de que isso tem que ser uma experiência boa para mim, né? Isso tem que ser importante, isso tem que me trazer um bom sentimento, me fortalecer espiritualmente. Quando a gente traz muita carga, né, coloca muita pressão, aí de novo a questão do perfeccionismo, Ellen, né? Então, agrega todos esses atributos que trazem peso, aquilo passa a não ser mais bom para mim. De repente, esse chamado não está me ajudando, está me atrapalhando, mas não pelo chamado em si, não pela natureza dele, mas pela forma como eu estou lidando, porque eu estou colocando muita responsabilidade, muito estresse, muita carga atencional. Então, nesse momento, ele não vai ser bom. E aí, isso vale, é a mesma analogia que eu faço com o chefe. Quando a gente fala de burnout, a gente pensa assim, ó, eu tenho burnout porque meu chefe me dá muito trabalho, porque meu chefe impõe, porque meu chefe é exigente. E eu não presto atenção que às vezes eu estou puxando responsabilidade além da minha demanda e da capacidade. E aí eu não consigo assumir e entregar aquilo que eu me responsabilizei. Não é o chefe que impôs para mim, fui eu que quis, às vezes, assumir mais do que eu tinha capacidade. Isso pode acontecer na igreja também. De repente, o chamado que eu tenho, eu vou tratar ele de uma forma muito intensa, perfeccionista, exagerada, e aí isso não vai ser uma boa experiência, né? Então, é isso que pode acontecer em relação ao chamado. A gente sempre tem que lembrar que a gente está fazendo aquilo da melhor forma que a gente pode, com os melhores recursos que a gente tem, e se a entrega não é perfeita, é a melhor que poderia ser. Está aceita pelo Senhor, está aceita pelas pessoas, né? E assim a gente consegue vivenciar também os nossos chamados com mais leveza, aproveitando melhor as oportunidades, as experiências que eles trazem também. Nossa, e o cuidado, né? Porque assim, quando a gente pensa num chamado na igreja, a gente pensa, para Deus, tem que ser assim, perfeito, impecável, né? E às vezes a pessoa se frustra por não conseguir fazer, acha, não estou digno desse chamado, Exato. não posso ter esse chamado. Nossa, é muito sensível essa percepção, né? Tem que ter muito cuidado, né? Padrão de pensamento incorreto. Exatamente. Interessante isso, né? De entender e aceitar os seus próprios limites, né? Entender que cada um tem o seu limite, né? Sim. É interessante. E pensando nisso, nessa questão do perfeccionismo, do entender os limites, de tantas coisas, né?
E estresse e burnout, como é que a gente pode pensar? Porque hoje a gente está nesse momento assim de tecnologia, né? A gente fica ali horas arrastando o nosso dedinho, né? E vendo muitas vezes vidas perfeitas, como você citou desse videozinho que você viu no Instagram, a gente vê muitas coisas, né? Como que a gente faz? Qual é a melhor forma da gente utilizar a tecnologia, né, e manter a nossa sanidade mental hoje? Essa é uma pergunta boa, porque tecnologia faz parte do nosso contexto e não vai ter como a gente fugir, né? Então, tem medidas que a gente vem tomando em âmbito público e familiar. Então, dentro de casa a gente institui regras para isso. Nas escolas já tem uma proibição de uso dos eletrônicos, porque a gente vai tentando controlar sabendo dos malefícios que isso tem. Claro que traz benefícios também. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa, né, e a primeira maior fonte de consulta de utilização do ChatGPT, então a gente fala das inteligências artificiais, é para acolhimento de transtornos mentais, de tristeza, ansiedade. Então as pessoas buscam ali amparo, respostas, acolhimento, né? No mundo é a principal utilização, por exemplo, do ChatGPT, que é uma das principais inteligências artificiais que a gente tem. Pois é, como profissional de saúde a gente pensa, né? Isso é um perigo, não é? Tem um limite sensível. Acho que é como uma triagem quando a pessoa ela está em crise, quando ela está precisando conversar ou ter uma resposta, ela não tem a quem recorrer, pode ser uma ferramenta que vai trazer conforto, vai trazer um acolhimento e uma estabilização. Mas em alguma medida aquilo tem que ficar claro que não é um tratamento psicológico, por exemplo, não é uma terapia, né? Então, a tecnologia ela tem os seus benefícios, mas elas também trazem muito do que você falou, Ellen, essa questão da comparação. Então, a rede social, ela é uma vida editada, né? Então, a gente está vendo ali só os momentos felizes, ninguém está postando as coisas ruins, as dificuldades. Boleto atrasado, boleto atrasado. As viagens, mas ninguém sabe até quando ela vai pagar aquela viagem. É isso, em quantas vezes, quem parcelou. A glória do negócio. E a gente vai se comparando, aquilo vai mexendo com a nossa autoestima e vai estressando também, de alguma forma, vai adoecendo, né? Trazendo muita ansiedade. A ansiedade está relacionada a esse prazer de rolar também a barra. Não tem experiência desprazerosa na internet. Né? Eu estava pensando aqui, quando eu era criança, a gente assistia televisão, e aí você estava assistindo, por exemplo, um desenho, um programa infantil, e aí você era obrigado a esperar o comercial passar inteiro para você voltar a ter prazer no que você estava fazendo. Então, tinha um tédio ali que fazia parte e que você era obrigado a viver e você tolerava. A internet não faz isso, você não tem esse tédio, você não tem esse intervalo. Não tá bom, eu mudo o vídeo. Não tá legal, eu acelero, né? Às vezes eu vejo isso acontecendo em casa. As meninas vão ver um vídeo, por exemplo, na internet, elas vão acelerar o vídeo, não vão esperar o tempo do vídeo, porque elas querem logo pro final para ver o resultado, né? Então isso é muito estresse, muita ansiedade que vem junto com a tecnologia. A gente precisa adotar algumas medidas protetivas, né, para estresse e ansiedade com o uso dessas ferramentas. Uma delas tem que estabelecer limite de tempo de uso. Isso não vale só para as crianças, isso vale para nós também. Adultos também. E às vezes, para nós adultos, a gente pode até colocar uma ferramenta ali que limita o uso, mas se eu tenho a senha, eu mesmo libero, né? Deu o tempo, travou o celular, eu vou lá e libero mais um pouquinho, né? A senha tem que estar com uma outra pessoa. Eu tenho que pedir para alguém para ter o constrangimento de que eu já usei e que eu estou precisando de mais. Com os filhos a gente faz controle parental, né? Eu olho a internet como uma 25 de março. Eu não largaria qualquer das minhas filhas na 25 de março sozinha. Nossa, nem brinco. Então, a internet a gente não deve fazer a mesma coisa. A gente deve saber o que está sendo consumido e ter um limite de tempo. A gente trabalha com tecnologia, trabalha com computador, com celular. Então, se eu estou numa reunião, eu tenho que estar presente no que eu estou fazendo ali. Eu não posso estar ao mesmo tempo ali, checando meus e-mails e vendo uma rede social. Eu não estou presente em lugar nenhum. Toda vez que eu puder, eu tenho que procurar uma atividade que não envolva tecnologia. Então, algum passeio ao ar livre, alguma coisa que esteja relacionada a conversas, relacionamento, que eu não tenha um dispositivo eletrônico que vai estar ali atrapalhando. E essas pequenas, né, atividades e limites que a gente vai pondo, vai trazendo um uso mais equilibrado dessa tecnologia, que é benéfica. A gente não vai dizer também, demonizar aqui, dizendo que não, né? A gente não vive sem tecnologia. A Terceira Guerra Mundial vai acontecer se a gente não tiver mais internet. Acabou, o mundo para. Verdade. Né? Mais do que as bombas, mais do que tudo. Então,
tá presente, mas a gente precisa ter esse uso adequado, né? O que eu tô achando muito interessante da nossa conversa, Ellen e Thiago, é de como a gente tem uma responsabilidade de ser o dono das nossas emoções, das nossas práticas, a gente que tem que estar no controle, né? E não se deixar levar por tudo isso, né? De novo, né? Você mencionou, teve uma vez que eu fui procurar um assunto. E eu lembro de ter visto uma mensagem, daí eu fui procurar sobre aquela mensagem, depois eu entrei no outro, eu estava meia hora já assim procurando sobre um assunto totalmente aleatório, e o principal que eu fui buscar não foi, né? E eu falei, nossa, por que eu peguei o celular mesmo? Então, quando a gente é dono, a gente controla, fica... E esse é o desafio, acho que você está trazendo, Thiago, para a gente, para evitar a questão do estresse, até a ansiedade, o burnout. E não tem problema, se alguém está experimentando isso, eu acho que essa conversa está servindo, olha, um alerta. Toma as rédeas da situação e controla, porque senão pode entrar nisso, né? E a questão de buscar tratamento, se precisar busca, não é vergonha para ninguém ter que buscar, né, os profissionais. Mas eu tenho que tomar medicação, eu sou da igreja, né, quer dizer que é falta de fé. Não é. É que algumas vezes a vida da gente toma um rumo e quando a gente percebe, eu falo, puxa vida, né? Mas essa dica que você está dando, Thiago, é fantástica, viu? Muito bom. Eu quero que a gente passe agora para as perguntas do público. E só lembrando uma coisa, né, para quem está assistindo a gente, sua opinião é muito importante, então aí no chat vai ter uma lista, um link da pesquisa de satisfação, clica lá, diz o que você está sentindo sobre essa live, o que a gente pode melhorar, a gente precisa saber. E manda suas perguntas. Eu vou começar aqui com uma primeira pergunta, Sergiane da Estaca Manaus, Cidade Nova. Ela fala assim, fui diagnosticada com burnout, além do acompanhamento profissional, que cuidados e medicação e mudanças de hábitos são mais eficazes para o alívio dos sintomas. E se não fizer tratamento, como pode atingir minha saúde física? Bom, essa é uma pergunta boa, né? A gente até falou sobre algumas práticas que a gente pode adotar. Eu vou repetir alguma delas aqui para responder a pergunta. Mas quando ela fala ao final se isso pode evoluir para uma questão física, já é uma questão física, né? A gente tem que lembrar que o próprio estresse, que é um estágio anterior do burnout, já é uma reação do organismo frente a uma situação de perigo. Então, é uma reação biológica antes de ser uma questão emocional. E corpo e mente não estão dissociados. Tudo que acontece na nossa mente vai refletir no corpo e vice-versa, né? Quando eu estou ansioso, quando eu estou estressado, não é minha mente que está estressada. É o meu corpo inteiro, está na minha corrente sanguínea, o meu rim também está, o meu baço, o meu fígado, o meu pulmão, o meu coração, né? E quando eu estabilizo, tudo isso também volta para o meu cérebro como informação de está tudo bem. Por isso que a gente fala, por exemplo, já falando de uma das práticas aqui, né, além de psicoterapia, a gente fala dos mindfulness, né, e respiração é uma coisa extremamente importante para a estabilização de estresse, ansiedade e burnout, né, porque a gente pode pensar, respirar todo mundo respira, né, então que benefício que isso traz, mas não é uma respiração como essa que a gente tem enquanto conversa aqui. Então eu respiro profundamente, eu prendo essa respiração por 2 segundos, depois eu vou soltando lentamente em 10. E eu repito isso, né? Faço 3 ciclos, uma pausa, repito esses 3 ciclos mais uma vez. Quando a gente está estressado, tudo isso está correndo, né? Esses hormônios de cortisol, adrenalina, eles estão sendo distribuídos no nosso corpo. E a gente está sentindo, né? Para o nosso corpo ficar em alerta, para se proteger. Isso é uma coisa que vem desde a nossa ancestralidade lá. São registros mentais que a gente tem de uma época em que, para sobreviver, eu precisava lidar com um mamute. E se eu não me preparasse para isso, eu ia ser devorado, né? Então, a gente registrou isso e o nosso corpo ele segue essa regra. Quando eu respiro, né, dessa forma pausada e eu restabeleço o ritmo, o meu corpo também entende e isso vai para o meu cérebro e passa uma mensagem de, olha, tá tudo bem, não tem mais perigo, pode ficar tranquilo. E aí passa, e eu estabilizo, né? Então, controlar a respiração é uma ferramenta muito importante numa situação de crise. Mudar os hábitos. Eu tenho que olhar para os meus gatilhos emocionais, né? O que antecedeu a situação que me deixou estressado, que me deixou muito irritado, com burnout, né, que levou para o burnout.
Toda sexta-feira eu fico estressado no final do dia e eu não sei por quê. Toda vez que eu vou conversar com o meu chefe, eu fico irritado. Toda vez que eu tenho uma discussão sobre um assunto X, eu me sinto mal. Essa é a bússola, tá me dando o caminho do que está acontecendo, né? Tem alguma coisa ali que vai me levar para o estresse. Então, eu me antecipo a esse sentimento. Por que eu estou me sentindo assim? E se eu já sei que quando chegar sexta-feira à tarde eu vou ficar irritado, se eu já sei que quando eu for conversar com o meu chefe aquilo vai me machucar, vai me prejudicar, eu me antecipo e penso, o que eu posso fazer de diferente da minha resposta imediata a essa situação? Será que eu tenho uma forma melhor de lidar com essa situação que está me estressando? E quando eu me antecipo, a situação ela aparece e eu já sei o que fazer. Eu já tenho uma resposta comportamental melhor do que aquela que eu vinha tendo, automática, impulsiva, que estava me levando para o estresse. Então, eu vou prestar atenção nos meus gatilhos, eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou procurar ter atividades que não estão relacionadas só à entrega, só à performance, mas eu vou me relacionar, eu vou investir na minha espiritualidade, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer exercício físico, eu vou me alimentar melhor, eu vou dormir melhor. E todas essas práticas associadas à psicoterapia e à psiquiatria, quando necessário medicamentos, vão fazer com que a gente trate o burnout. Que maravilha. Que bacana, né? Tão bom pensar nisso e não esquecer, né? Que mente e corpo é uma coisa só, né? Aqui também tem uma outra pergunta aqui, da Elizabeth Vieira, da Estaca Samaúma. Ela fala que como as empresas podem implementar políticas de bem-estar e equilíbrio entre a vida profissional e pessoal para prevenir o burnout? E de que forma a tecnologia, especialmente o uso constante de dispositivos digitais, contribuem para o desenvolvimento do burnout? Ela está com bastante pergunta aqui. E tem mais uma dela também. O burnout, ele deve ser considerado uma condição de saúde mental tão séria quanto a depressão, a ansiedade, como um sistema de saúde deve responder a isso? Tá. Bom, ótimas perguntas todas, né? Vou começar do fim pro começo. O burnout, sim, deve ser encarado como algo tão sério quanto depressão, quanto ansiedade. Inclusive, ele tem um CID próprio. Desde 2022, ele é considerado doença ocupacional, assim como, por exemplo, ansiedade também pode ser para afastamento de trabalho. Então, já tem um CID, já tem uma classificação, já tem um nome, ou seja, tem a mesma relevância, né? Porque prejudica a nossa saúde da mesma forma. Isso está totalmente relacionado ao nosso sistema público, né? Então foi uma pergunta que ela fez. Como a gente consegue lidar com isso no sistema público, não é isso? Isso, como que o sistema deve responder a essas questões do burnout? Tá, bom, a gente tem aí uma série de serviços públicos que estão disponíveis para as pessoas pelo Sistema Único de Saúde para lidar com as questões emocionais. Claro que tem uma sobrecarga do sistema, então a gente sabe que tem as filas, mas a gente tem psicoterapia, tem os CAPs com todas as terapias para todos os tipos de transtornos mentais, neurológicos, de neurodivergências também, que podem ser procurados, mas a gente também tem outros serviços gratuitos, como faculdades de psicologia e medicina, Clínica que oferece, escola, né? Clínica e escola, vão oferecer atendimento gratuito. Os planos de saúde hoje, por conta do burnout ter sido incluído como doença ocupacional, eles não limitam também mais a quantidade de sessões que você pode fazer de psicoterapia. Antes tinha, né? Então isso é excelente. Porque antes tinha, Ivan, era 10, 12 por ano. Já pensou? Então, Nossa, por ano. por ano. Tá muito pouco para você tratar de algumas demandas, né? Exatamente. Hoje você pode fazer um tratamento de longo prazo com o convênio que você tem médico. E tem os profissionais particulares, né? E ela falou sobre a questão do ambiente de trabalho, acho que isso é importante falar. Em maio desse ano, passou a fazer parte da NR1, que é a norma regulamentadora, né, das questões de saúde dentro do ambiente de trabalho. Eles incluíram critérios psicossociais que não existiam antes. Então, passa a fazer parte das empresas de maio para cá, dentro do programa de gerenciamento de riscos, ações de prevenção para os riscos psicossociais. E essas ações, quando a gente fala de riscos psicossociais, eles enfatizam burnout e assédio, né? Então são duas coisas que foram incluídas, onde agora todas as empresas têm por obrigação medir os riscos, providenciar ações que mitiguem que esse tipo de coisa aconteça dentro do ambiente de trabalho, e eles têm que reportar
Quais são as ações que eles estão fazendo? Quais são os números? Qual que é o nível de estresse, ansiedade, burnout? Quantos afastamentos tem? Então, faz parte desse programa de gerenciamento de riscos, né? Então, o ambiente corporativo está muito atento agora para as questões psicossociais. Então, existem diversas formas de se trabalhar isso dentro do trabalho. Eu tenho feito muitas palestras, por exemplo, para falar sobre estresse, burnout, equilíbrio entre saúde profissional e vida pessoal. Por quê? Porque o ambiente corporativo já está entendendo que aquele modelo de trabalho que exigia muito das pessoas o tempo inteiro, ele não funciona mais, está adoecendo as pessoas. Elas estão sendo menos criativas, estão sendo menos produtivas, está custando mais caro. A gente perde $1 trilhão por ano por ansiedade e depressão não tratadas devidamente, né? $1 trilhão, né? Reais, né? Então, se perde muito dinheiro pelas empresas não trabalharem. Então, criar uma cultura também, onde você não enfatiza, por exemplo, quem trabalha muito e para além da jornada é a pessoa comprometida. E aí, se eu saio no meu horário estabelecido, significa que eu não sou comprometido. Esse tipo de coisa vai trazendo uma cultura de que você não vai respeitar os teus limites. Então, as empresas vão implementando, né, essas ações de disseminação de conhecimento. Tem uma mudança mesmo, né? De medição dos riscos, e aí isso vai trazendo as ações que vão melhorar no âmbito de saúde mental. Importante. Tiago, a pessoa aqui faz algumas perguntas, mas o que mais me chama a atenção é que a gente tem falado bastante sobre o ambiente de trabalho. Mas Elda Cunha, da Estaca Rio Negro. Todas as perguntas de Manaus. O pessoal de Manaus está animado aqui. O burnout acontece somente no trabalho ou pode acontecer em outra área da vida? Boa pergunta, porque, por definição, burnout está relacionado a demandas de trabalho, de ambiente profissional. Mas quando a gente pensa, por que o burnout é uma doença ocupacional e que acontece no ambiente do trabalho? Quais são as características? Sobrecarga de funções, você não respeitar limites, você não ter tempo para cuidar de outras coisas, pressão. E aí a gente vai estender isso para outras áreas da vida, né? Será que, por exemplo, uma mãe que cuida dos filhos de dentro de casa, será que ela não tem pressão? Será que ela não tem uma jornada super extensa, puxada, estressante? Sem fim. Sem fim, né? Então, a gente pode, sim, trazer o burnout para um contexto bem mais amplo, né? Eu acho que é melhor a definição de quando você não gerencia o estresse e aquilo passa a ser uma sobrecarga da vida do que você restringir o ambiente de trabalho, né? Porque vai acontecer. Eu posso ter burnout na minha função dentro de casa, eu posso ter burnout, né, numa atividade que eu faço fora do trabalho também, né? Na minha prática de exercício físico. Depende de como você se cobra de novo, né, Tiago? Como você maneja aquilo. Exato. Pode se tornar uma coisa muito pesada. Então não está restrito ao ambiente de trabalho. Por definição, sim. Na prática, não. Na prática, não. Obrigado. Poxa vida, que coisa, né? E aí tem uma pergunta aqui da Ana Tereza, da Ala Teresina, lá de Teresina, aí ó. Chegou mais um, mudou um pouquinho. Ela colocou aqui: como diminuir o estresse sem diminuir as dificuldades do dia a dia? Achei super interessante. Pois é a pergunta de milhões, né? Quem tiver essa fórmula, passa para nós. Por favor, queremos saber. Bom, a gente às vezes não tem como mudar a rotina da vida, né? Se eu tenho responsabilidades com trabalho, com casa, família, eu vou ter que honrar com essas responsabilidades. Mas acho que sempre tem uma forma mais leve de fazer as mesmas coisas também. Tudo vai depender muito da minha postura, da forma como eu encaro esses desafios, essas demandas, né? Então, se eu não posso fugir das minhas responsabilidades, eu tenho que começar a olhar para elas de uma forma mais generosa também, né? Então, se isso aqui faz parte da minha vida, como eu posso tornar isso algo também produtivo e bom para mim, algo que vai me trazer um resultado positivo? E não olhar sempre para aquela atividade como: isso está roubando minha saúde, está roubando minha vida, está roubando meu tempo, e agora, né, eu não consigo fazer mais nada porque eu vivo só para isso. Poxa vida, esse padrão de pensamento que vai me adoecer no que eu faço, não necessariamente aquilo que eu faço. Então, se eu não posso mudar minha rotina, eu tenho que ser mais generoso com ela, na forma como eu estou olhando e lidando. Que legal, muito bom. Infelizmente, a gente está chegando aqui no nosso final.
Muito obrigado, viu, Thiago? Foi que muito bom agradeço. ter você aqui. Ellen também. Foi fantástico. Obrigado, foi bom Maravilhoso demais. estar aqui. Eu pensei muito, eu achei que vai ser muito bom para quem está assistindo, para a pessoa olhar, pensar. Alguns acho que vão se assustar e falar, nossa, eu já estou nessa situação, eu preciso me cuidar. Mas é bom, o propósito é esse, né? É que as pessoas possam se atentar, alertar os outros e se cuidar, né? Thiago, você quer deixar uma breve mensagem de despedida, de uma finalização? O que você quer falar para nós? Quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre isso com vocês e com todo o pessoal que está assistindo em casa também, e dizer que saúde mental é uma coisa que tem que ser tratada tal como qualquer outra questão de saúde no âmbito geral, né? Então, quando a gente está com uma doença no nosso corpo, quando está com desconforto, a gente vai ao médico, a gente procura tratamento. Nem sempre a gente faz isso com a saúde mental, a gente menospreza, a gente tenta lidar com outras ferramentas que a gente às vezes chama de terapêuticas, né? Mas as terapêuticas às vezes não dão conta também. Então a gente precisa buscar realmente cuidar da nossa saúde mental. Entender que estresse, né, é uma condição natural da vida, né? Eu quero terminar com essa mensagem de que é normal a gente sentir estresse. Todo mundo vai ter. Só que o que a gente vai fazer com esse sentimento é que vai determinar se isso vai ser um limitador ou não. Então, que a gente possa prestar mais atenção nos nossos sentimentos, que a gente possa prestar atenção nos nossos sinais e fazer o quanto antes os ajustes que precisam ser feitos para que a gente não evolua para uma situação onde eu vou precisar tratar de uma forma mais robusta, né, com mais recursos. Todo mundo pode ter saúde mental se a gente tiver a noção do que está acontecendo e busque ajuda quando necessário. Que bom, obrigado. Até um alerta para as pessoas, né? Depois que terminar, voltem, escrevam, façam anotações, que eu achei riquíssimo, né? Foi uma aula que a gente teve. Obrigado, viu, Thiago? Muito obrigada, bom, Thiago. né? Foi fantástico. Eu Muito também rico. achei. E alguns lembretes, né? Antes da gente terminar. O primeiro deles é que ainda dá tempo de você colocar a sua opinião, né? No link aí de pesquisa de satisfação. E também lembrando que a próxima live vai ser às 8h30, o tema sensível, que é suicídio, é muito importante. E depois, na quinta-feira, a gente vai falar sobre, a Ellen vai conduzir, né? Sobre crianças e jovens atípicos, e depois o GC sobre vícios e comportamentos de dependência. Fale com os missionários de serviço, com o especialista de bem-estar e autossuficiência da sua região, sobre os grupos. Uma das coisas que a gente acabou não mencionando muito aqui, mas às vezes até o próprio relacionamento pode estar em casa, né, relacionamento familiar ou conjugal pode estar complicado. A gente tem outras ferramentas também, que é fortalecer o casamento, fortalecer a família, e a gente aprende formas de lidar com isso de uma maneira que vai ser prazeroso, que vai ser bom, né? Então busquem os missionários e também os especialistas para isso. E nosso objetivo é esse, para que todo mundo possa ter uma vida mais proveitosa, mais feliz e evitar ter esses problemas, né, desafios emocionais. Então, obrigado, pessoal. Terminamos aqui. Obrigado, Ellen. Obrigado, Thiago, de novo. Continuem conosco. Às 8h30 tem mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.